Hoje eu queria falar um pouquinho sobre cinema e como o cinema é uma arte peculiar. É interessante porque cada filme ele tem uma linguagem específica, tem uma estética específica, ele tem as cores, o enquadramento, a forma de se contar uma história do próprio cineasta, do próprio diretor, da própria concepção daquela história. Ele tem um ritmo, tem um jeito de contar a história e cada filme vai atrair um certo público, vai cativar um público diferente, um público específico para aquele filme. Então, de acordo com as características daquele filme. Não dá pra gente estereotipar, falar que esse filme é de velho, esse filme é de jovem. Muitas vezes dá pra gente dizer que talvez a maioria do público seja público jovem, mas um filme ele sempre pode cativar qualquer pessoa. Mesmo eu, por exemplo, gosto de filmes de antes de eu ter nascido, filmes que foram lançados há muito tempo atrás, né? Década de 70, claro, dos anos 80 também, mas assim, eu nasci em 81. Eu não tinha idade para ver esses filmes, né? Assim, não é da minha época. Os filmes que a gente começa a ver, começa a entender os filmes, a gente vai entender filmes lá pelos 11 anos, acredito eu. Quando você já é pré-adolescente, adolescente ou adolescente mesmo. Quando você começa a realmente entender as histórias, mergulhar nessa arte, na sétima arte. E realmente apreciar tudo que pode ser apreciado num filme, né? Mas antes disso a gente gosta de desenho animado, né? Mas a gente já gosta de histórias, porque, né, no desenho animado a gente já tem histórias. Mas aqui num filme com atores reais, com uma história, com um certo drama, com uma trama também, um certo peso, quando você consegue realmente adentrar a história, mergulhar na história, você ter uma imersão completa na história, você se relacionar, criar um relacionamento com algum personagem, você se identificar com algum personagem que é mais profundo ainda, e você se emocionar com o filme a ponto de você chorar, de você ficar nervoso, de ficar preocupado com o personagem, com a trama, o que vai acontecer, e você precisa ver tal, o que vai acontecer. Então aí realmente isso denota uma imersão bastante profunda, né? Então, e isso tudo, de novo, vai da linguagem daquele filme, vai da estética, do ritmo, dos cortes, né, dos planos, das sequências, de como esse cineasta, esse diretor, esse roteirista, enfim, toda a equipe técnica ali, a forma como os atores atuaram nos seus papéis, enfim, é tudo, né? Não dá para você acusar somente uma pessoa. Claro que o principal idealizador é o diretor, mas todos contribuíram para aquela obra, né? Mas sim, me contradizendo, realmente a principal pessoa ali é o diretor. Então ele é a principal pessoa ali que dá o foco da direção do filme, né? Da estética, é ele que dirige o filme. Então é ele que vai bater o martelo, tomar a decisão com relação a isso, né? Mas ele pega o input de diversas pessoas, pega as ideias, sugestões, né? E até ordens, que ele também recebe ordens dos produtores, enfim. Então, cada filme tem uma linguagem. Então, às vezes eu vejo um filme, por exemplo, que eu imagino que
poderia ser muito interessante se ele fosse mais sério, mas muitas das vezes ele tem um tom brincalhão, um tom descontraído, ou um tom muito assim despreocupado. E aí isso daí impede que eu mergulhe na história, né? Porque acaba sendo muito descontraído o tom do filme. Por exemplo, Círculo de Fogo, Uprising, que eu acabei de assistir, que seria A Revolta em português, né, brasileiro, é um filme desse tipo, né? É um filme que tem potencial, um filme muito bem feito, com muitos efeitos especiais, tem lutas muito interessantes para aqueles que apreciam esse tipo de filme de batalhas com robôs gigantes e monstros, esse tom meio apocalíptico, tecnológico, sci-fi, de ficção científica, né? Eu aprecio ficção científica, eu aprecio filmes que contêm tecnologia, como robôs, por exemplo. Eu acho interessante essa possibilidade, né? Mas é um filme bom, é um filme interessante, é um filme legal de assistir, né? Alguns momentos você fica até preocupado, você se envolve com a história, né? Mas assim, é bastante, como que eu posso dizer, corriqueiro, é um filme simples até, né? O roteiro é simples, ele não tem grandes reviravoltas, não tem grandes desafios. Tem desafios, né? Os protagonistas enfrentam diversos desafios, mas não tem nenhum momento de descoberta dos personagens, não tem nenhum momento de realmente descoberta ou grandes transformações, né? Claro, esse é mais voltado para filmes mais dramáticos, cuja história é mais voltada para o desenvolvimento de personagem. Então, filmes mais dramáticos são mais voltados para isso. E são muito interessantes, porque aí sim, se o seu objetivo é mergulhar na história de um personagem, acho que o ideal seria você assistir um filme de drama, né? Mas não é regra, às vezes tem filmes interessantes de outros gêneros também, né? Mas filme de ação, aventura é um pouco difícil de acontecer isso, mas às vezes acontece, né? Cineastas, diretores que conseguem fazer essa evolução de personagem em filmes de aventura e de ação merecem aplausos, porque são raras as oportunidades que eles têm para desenvolver o personagem, para mostrar a evolução dele, nos cativar, né? A gente vê o lado humano do personagem, da personagem, e vê o erro e o engano, né? E o quanto aquela personagem é falha, tanto quanto nós somos falhos. E você vê a evolução daquela personagem, vê ela dar a volta por cima, personagem, e você sente aquilo com você, porque você criou um elo com aquela personagem, com ela, com o erro dela, com os seus próprios erros, e você vê ela se superando, e você entende que você também consegue se superar. Você vê a esperança, né? Então, assim, filmes que têm esse desenvolvimento são maravilhosos, e filmes de ação que têm esses desenvolvimentos são mais incríveis ainda, porque o cineasta ele consegue temperar o filme em momentos de ação, momentos de reflexão, momentos de profundidade dramática e momentos de grande superação, de grande transformação, de grande mudança, de grande elucidação para essa personagem, ou vários personagens, às vezes. Então, para mim, os grandes filmes são filmes que trazem esses grandes momentos
de transformação, de esclarecimento, de vitória, de iluminação. Acredito que esse seja o termo mais adequado. Mas, mesmo assim, temos espaço para filmes filmes pipoca. Por exemplo, Círculo de Fogo, né? Tem muita ação boa, muitos efeitos especiais excelentes, muito legal. Filmes empolgantes, empolgam você. E você gosta de ver o final, claro, né? Também tem um certo desenvolvimento e uma certa evolução. Todo filme tem que ter evolução, porque senão ele se torna inassistível. Não é possível assistir um filme sem evolução da história, da trama e um pouco de evolução dos personagens, claro, né? Mas quando tem essas grandes mudanças, essas grandes epifanias, essas grandes alterações de realidade, realmente às vezes tão profundos que fazem nós, espectadores, depois da sessão do filme, nós ficarmos refletindo nas nossas próprias vidas, pensando como que nós poderíamos aplicar essas lições, esses aprendizados que o filme nos ofereceu. Como podemos ser tão mais felizes quanto o protagonista ou a protagonista. Então, são filmes excelentes. Por exemplo, Forrest Gump. Muita gente não leva a sério Forrest Gump. Acha que é só um filme de época, brincalhão. Passa batido, né? A carga dramática e emocional do filme. Mas tem momentos muito, muito emocionantes. Nesse filme, por exemplo, Forrest Gump. E muitos outros, claro. Mas esse é o que veio na mente nesse momento. Por enquanto é só. Até a próxima.